Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a doação de órgãos e para debater o tema comigo, eu recebo o professor Fernando Frederico, que é advogado, doutor em Direito e professor aqui nas Faculdades Integradas de Bauru. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. É sempre uma oportunidade excelente para a gente poder debater assuntos que interessam a toda a coletividade. Nós é que agradecemos. Me sinto à vontade hoje aqui para falar de um tema tão importante, principalmente porque somos colegas aqui de profissão, aqui no curso de Direito da FIB. Então, sem dúvida alguma, creio que traremos aí sadias informações para o nosso telespectador. E antes mesmo de falarmos aí sobre a doação de órgãos, sem dúvida alguma é um tema que vai interessar a toda a população, a todas as pessoas. Sem dúvida alguma é um tema palpitante que gera dúvidas de todos os sentidos. E antes disso eu tenho o prazer de apresentar aqui o livro do professor Fernando, que está sendo lançado aqui no nosso programa de primeira mão, que trata da doação de órgãos. E antes de adentrar no tema, eu já te pergunto, por quê? O que é que te motivou a escrever este livro? César, na verdade foi a própria vida acadêmica nossa, aqui na FIB, também em outras instituições, a nossa história como professor, mas é isso que motivou. A doação de órgãos é um tema que está muito ligado aos direitos da personalidade. Que é um assunto abordado muito na disciplina Direito Civil e também Direito Constitucional nos cursos de Direito, inclusive aqui na FIB. É uma disciplina, Direito Civil, que está sob minha responsabilidade e durante muito tempo, já faz tempo que eu venho discutindo, debatendo direitos da personalidade junto com o corpo discente. Eu diria até que os alunos foram os grandes fomentadores da confecção dessa obra. Porque dentro desse assunto direitos da personalidade, que envolvem temas dos mais variados, como, por exemplo, a honra, a moral, a integridade física, a privacidade, e dentro de tudo isso está, dentro inclusive da integridade física, o direito ao corpo vivo, o direito até ao corpo morto, que alguns chamam de direito ao cadáver. E aí surge a questão de doação de órgãos, desde a impossibilidade das pessoas se mutilarem, causarem danos em si próprios, até a possibilidade, as exceções a isso, como por exemplo doação de órgãos. Então esse tema surgiu dessas aulas, atividades realizadas em salas de aula com os alunos, envolvendo a Lei 9.434 de 97, que é a Lei de Doação de Órgãos, assim conhecida, essa lei que veio regulamentar toda a questão, toda a problemática, todo o processo de doação de órgãos, e os debates eram, eu diria, cada vez mais profundos e até polêmicos em sala de aula, e as questões, inclusive dúvidas que foram surgindo, que ajudaram bastante na confecção desse livro que está sendo lançado agora. Além disso, César, a doação de órgãos, eu diria que o Brasil, e falo isso sem medo de errar, tem o sistema público de doação, de transplante de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, acho que o maior sistema público de transplante do mundo, né? É preciso... muita gente tem, às vezes, mania de comentar que no Brasil nada funciona, nada dá certo, mas na verdade é que o sistema público de transplante de órgãos no Brasil é um dos maiores do mundo e realmente funciona. O que é outro fator que me motivou a escrever sobre esse tema. Muita gente precisa conhecer essa lei, né? Não só os envolvidos, principalmente eles, é claro, os envolvidos nesse processo de transplante, né? Mas também a população como um todo, porque é necessário ainda, e esse é um problema aqui no Brasil, nós temos poucos doadores, né? E o que motiva, acho que essa pouca quantidade de doadores se justifica
pelo desconhecimento da norma, né? E pelo medo até, eu diria. Então eu acho que é fundamental, que eu entendi que fosse fundamental escrever sobre esse tema, e o lançamento está ocorrendo agora. Aliás, se me permite, quero até fazer um parênteses, ele está sendo lançado pela editora Espessoto, e eu preciso aqui elogiar o grande empenho do Ricardo Espessoto na produção, na obra, na divulgação. Isso tem tido, o sucesso do livro se deve grande parte à editora. É uma questão aí muito bem colocada por você, meu caro Fernando. Quando se fala de doação de órgãos, não é uma coisa tão simples. Quando se fala, ao meu ver, de doação de órgãos, nós estamos tratando aí de salvar vidas, né? Quando você doa um órgão ou vários órgãos, você está salvando uma ou várias vidas. Esse sentimento humano, né, deveria aflorar nas pessoas. Daí eu creio a importância do livro escrito por você e hoje estarmos aqui falando sobre essa temática. Agora, por incrível que pareça, nós temos situações de pessoas que acabam dizendo o seguinte: eu posso aí vender, trocar um órgão. Na verdade, tem gente que pensa em fazer uma negociação de órgãos. Como tratar esse assunto? É absolutamente proibida qualquer forma de comercialização de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano no Brasil. A Constituição Federal, o texto legal nosso maior, que é a Constituição Federal, já proíbe isso. Lá no seu artigo 199, parágrafo 4º, ele deixa bem claro, a Carta Maior deixa bem claro que qualquer espécie de comercialização é absolutamente vedada. Isso não ocorre em todos os países, né? A comercialização como um todo, como ela é proibida, diria em quase todos os países do mundo, tem exceção num ou dois. Mas algumas partes do corpo humano, em alguns países, é possível comercializar, negociar, né? Vender, né? No Brasil, não. No Brasil, eu arrisco apresentar apenas uma exceção, que talvez seja cabelo, né? Cabelo tem se tolerado o comércio de cabelo, que é vender o corte, vender o cabelo após o corte, evidentemente. Inclusive tem valores, tem lugares que pagam razoavelmente por isso, né? Mas fora isso, fora essa parte, não é possível. E eu concordo, nem todos concordam com essa proibição, viu, César? Vários autores, estudiosos, alguns aí pensam que seria possível vender, não haveria nada de imoral no comércio de órgãos. Eu discordo plenamente disso, porque no momento em que se permitisse a venda de um rim, por exemplo, né, você estaria sujeitando pessoas com pouca renda ou em situações de incapacidade financeira ou de penúria financeira, né, a abrirem mão de partes do corpo humano apenas para pagar uma dívida ou até, às vezes, para se alimentar, o que não é possível porque, repito, os direitos da personalidade, os órgãos, a doação de órgãos, a lei de doação de órgãos, o direito à integridade física, o direito ao corpo vivo, constituem direitos da personalidade, e os direitos da personalidade são irrenunciáveis, intransmissíveis. A exceção a isso é apenas e tão somente a possibilidade de você doar órgãos, dentro do que diz a lei. Vender, trocar, dar em pagamento, não é possível, a lei não permite. Resumindo, a barganha de órgãos, realmente nem pensar, né? Nem pensar, e a gente sabe que ela ocorre, né? Ela ocorre, tem até técnicas para divulgar a venda de rim e de outras partes do corpo, mas isso é absolutamente ilegal, e isso poderia implicar, inclusive, em situações em crime, né? Claramente em crime, mas em situações, por exemplo, de pessoas sendo sequestradas para venda de órgãos, para terem seus órgãos retirados e serem vendidos. Então, a comercialização é absolutamente proibida e acho que assim deve continuar.
Para aquele que nos assiste agora, os nossos telespectadores, eu tenho certeza que muitos estão pensando em perguntar o seguinte, né? Eu quero me tornar um doador, eu quero me tornar uma doadora de órgãos. O que eu faço para isso? Essa pergunta é fundamental, César, porque o primeiro passo, eu diria, é declarar isso publicamente. Né? Dizer, eu sou doador de órgãos. Né? O segundo passo, acho que tão importante quanto o primeiro, é comunicar os parentes. Né? Porque, como declarar? Esse acho que é um ponto importante. Né? Tem várias maneiras de se fazer isso. Você pode fazer um documento, uma escritura pública, declarando que você é doador de órgãos ou doadora de órgãos. Pode fazer um documento particular, assina, reconhece firma ou não. Tudo isso tem validade como declaração. Você pode colocar no Facebook, que é doador de órgãos. Né? Existem meios. Aliás, o Ministério da Saúde fez um convênio com o Facebook, possibilitando, se você fuçar um pouco no Facebook, você vai perceber que tem um caminho a ser seguido para fazer constar lá publicamente que você é um doador de órgãos. Isso é uma forma de deixar claro, de manifestar a sua vontade em doar órgãos. Um outro programa interessante é o do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ele coordena um programa chamado Doar é Legal, ou Doação é Legal. Se não me engano, é Doar é Legal. Ele coordena nacionalmente, no Brasil todo, esse programa, e ele é executado especificamente pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Né? Você entra no site do CNJ, lá tem o link para o programa e preenche os seus dados e ele emite um certificado dizendo que você é um doador de órgãos. Né? É claro que esse certificado ele tem o mesmo efeito que a declaração particular que você faria ou a declaração no Facebook, ele só é um documento a mais. Né? Então, se você quer deixar claro que é doador de órgãos ou doadora de órgãos, declare isso publicamente, torne público isso. Esse é um passo fundamental. O segundo passo é assim, avise todos os seus parentes que você é doador de órgãos, porque um pouco após a sua morte, eles podem ser consultados sobre isso. Maravilha. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos tratando da doação de órgãos. Conversa comigo o professor Fernando Frederico, advogado, doutor em Direito e professor aqui das Faculdades Integradas de Bauru, meu ilustre colega aqui no curso de Direito. Mais uma vez, está aqui o seu livro, professor Fernando, Doação de Órgãos para os interessados, as pessoas interessadas, né? Então está aqui o lançamento em primeira mão no nosso programa. No bloco passado, nós estávamos falando sobre a questão de aquela pessoa que quer doar o órgão, o que ele tem que fazer, como é que funciona isso daí. Nós vamos inverter a situação agora. Como é que fica aquela situação da pessoa que não quer doar órgãos? É um direito dela não doar órgãos. Nós tínhamos até um determinado momento, no nosso país, a pessoa tinha que escrever lá na cédula de identidade no RG que não sou doador de órgãos. E muita gente ainda não sabe como é que funciona, o que está aí em vigor, o que não está. Como é que está essa situação hoje? Assim como a manifestação positiva tem que ser respeitada, quer dizer, se eu declaro em vida que quero ser um doador de órgãos, que sou um doador de órgãos, isso tem que ser respeitado. Do mesmo modo, se eu declaro que não sou um doador de órgãos, essa minha vontade também tem que ser respeitada. Né? Então, não sou doador de órgãos, não vão. Ninguém está autorizado após a minha morte retirar órgãos, tecidos ou partes do meu corpo para
para a realização de transplantes. A questão do RG é importante porque muita gente faz confusão realmente sobre isso. A própria lei de doação de órgãos, num dos artigos dela, no artigo 4º, se não me engano, ela dizia o seguinte, que se você não quer ser um doador de órgãos, tem que fazer constar isso no RG. A lei era assim, isso foi alterado. E por que foi alterado? Porque é absolutamente inconstitucional, César, você exigir, não é concebível isso, né? Você exigir que você manifeste a sua vontade de não ser doador de órgãos, né? Faça a declaração expressa de que não é doador de órgãos num documento oficial que é o RG, e caso não tenha essa manifestação, essa inscrição no seu RG, você se presume um doador de órgãos. Então, isso não pegou bem, né? Para não dizer outras palavras mais pesadas, né? O teu silêncio não pode presumir que você seja um doador de órgãos. Isso é inaceitável. E é por isso que esse mesmo artigo 4º da Lei de Doação de Órgãos foi alterado. Então, hoje, se você não quer ser um doador de órgãos, basta fazer essa declaração nos mesmos moldes, dos mesmos jeitos que eu mencionei de como fazer a declaração de que é doador, né? Basta fazer isso. E se não fizer declaração nenhuma dizendo que não é doador de órgãos, fique tranquilo que você não se presume um doador, né? Então, essa questão do RG não existe mais, não é obrigado a pôr no RG que é ou não é um doador de órgãos. Outra questão, né? Pessoa falecido. Temos aí um exemplo, vamos imaginar. Falecido, a família aí dessa pessoa que faleceu, muitas dúvidas surgem nesse sentido. Ela precisa de uma autorização para a retirada de órgãos da pessoa, para fins de transplantes. Muitas famílias às vezes têm ali o seu ente querido que faleceu e querem ali, né, fazer a retirada de órgãos para doar para transplantes, para salvar uma vida, como eu disse aqui no início do programa. Como fica essa situação para quem tem essas dúvidas? Essa pergunta é uma das mais feitas hoje em dia, porque os parentes do falecido serão consultados. Então, você que se declarou doador de órgãos ou não se declarou doador de órgãos, com a sua morte, havendo a possibilidade física, médica, né, de se retirar órgãos, e a existência de órgãos vitais para serem transplantados, etc., viáveis, inclusive, principalmente, né? Havendo essa possibilidade, a lei é clara e diz que os seus parentes devem ser consultados. E quando ela fala seus parentes, ela está se referindo ao cônjuge ou companheiro. A lei não menciona companheiro, mas é absolutamente admissível isso. Cônjuge ou companheiro. E os parentes até o 2º grau. Então, até 2º grau, seja linha reta ou linha colateral. Para explicar isso, assim, quem será consultado, né? Seus pais, seus avós, e seus filhos e seus netos. E, na linha colateral, seus irmãos, né? Para por aí. A lei também não estabelece uma ordem entre cônjuge e parentes, mas tem-se entendido que primeiro o cônjuge ou companheiro é quem opina, e depois os descendentes, porque segue a ordem de vocação hereditária. Primeiro os descendentes, depois os ascendentes e, por fim, os colaterais, que são os irmãos. Enfim, os parentes são consultados pelo médico. Há quem sustente, César, que o médico, antes de retirar qualquer órgão, de realizar qualquer procedimento para iniciar o processo de transplante, de retirada de órgãos, tecidos ou partes do corpo, ele tem obrigatoriamente que consultar os parentes. E isso tem acontecido na prática. Só que é preciso deixar claro aqui algo que tem sido objeto de polêmica, mas que uma grande maioria já tem decidido o contrário. O artigo 14 do Código Civil estabelece o princípio do consenso afirmativo. O que é isso? O artigo 14 deixa claro que eu
a declaração que eu fizer em vida, dizendo que sou doador de órgãos, ela é plenamente válida. E a grande questão que surge para advogados, médicos, enfermeiros, hospitais, pacientes, familiares, etc., é a seguinte: e se eu em vida deixo a declaração de que sou doador de órgãos e quando faleço, os meus parentes discordam? O que deve prevalecer, né? A verdade é a seguinte: se o artigo 14 do Código Civil deixa claro, pelo princípio do consenso afirmativo, é bastante evidente isso lá, de que é plenamente válida a declaração que eu fizer em vida, então, se existir esta declaração, ela deve ser respeitada, a ponto de sequer precisar consultar os parentes, certo? Se existir essa declaração em vida. Não existindo essa declaração em vida, aí sim os parentes devem ser consultados. Então, aí sim que se aplica esse artigo 4º do Código Civil, que exige a consulta de parentes. Então, dá para a gente dizer assim: se você não fizer declaração nenhuma em vida, nem de que é doador, nem de que não é doador, certamente os seus parentes serão consultados para ver se eles autorizam ou não a retirada de órgãos, tecidos ou partes do seu corpo, né? E eles têm, nesse momento, a liberdade de autorizar ou não. Se você deixou em vida a declaração de que é doador de órgãos, não vejo necessidade alguma, legal, jurídica, nada, de consultar os parentes, porque tem preferência a declaração feita por você em vida. Uma outra questão aí também que gera muita dúvida, né? Nós sabemos no Brasil, principalmente, né? Nós temos aí no nosso país como um todo, não só aqui em Bauru, mas em Bauru também, nós temos aí moradores de ruas, temos mendigos, e essas pessoas acabam aí falecendo na rua, né? Estão ali dormindo, acordam, aliás, não acordam, né? As pessoas morrem, às vezes no frio, época de frio, a pessoa morre ali, e a questão é, os órgãos dessas pessoas, o corpo dessas pessoas, você tem muita dúvida disso, né? Desse andante, desse mendigo, desse morador de rua, pode ser utilizado para fins de doação, se pode ser utilizado até mesmo para fins de pesquisa, né? Não pode, mas essa pergunta é importante pelo seguinte: existe uma lei hoje no Brasil, de 1992, anterior à lei de doação de órgãos, que estabelece essa possibilidade, ela deixa claro, ela dispõe sobre a utilização de cadáver não identificado, né? Ela chama de não reclamado, quer dizer, ninguém reclamou o corpo, né? Então, ela dispõe sobre a utilização de cadáver não reclamado, não reivindicado por nenhuma família, para fins de pesquisa, né? Essa lei é de 1992, se não me engano, 8.501 de 92. Atualmente, né, porque depois de 1992 é que veio a lei de doação de órgãos, uma nova lei de doação de órgãos, que é a lei 9.434 de 97. É essa lei que é comentada nesse livro, artigo por artigo, né, individualmente, artigo por artigo. Um dos artigos, então, dessa lei de doação de órgãos deixa bem claro, César, que não é permitida a utilização, a retirada de órgãos, tecidos ou partes do corpo de pessoas não identificadas, né? Então, é absolutamente proibida essa retirada e a utilização desse corpo, ainda que seja para fins de pesquisa. A polêmica surge, e daí a dúvida que você levantou, ela se justifica porque existem essas duas leis, né? Existe a lei de 1992 que permite a utilização desses corpos não reclamados para fins de pesquisa. E aí, inclusive, eram, até pouco tempo, encaminhados para as universidades, para as faculdades de medicina, para laboratórios de pesquisa, etc., né? Com o surgimento da lei de doação de órgãos, de 1997, veio a proibição clara, expressa e indubitável de que não se pode retirar órgãos,
partes do corpo ou tecidos de pessoas não identificadas. A minha análise desse conflito de normas, como a Lei 9.434 de 97, que é a Lei de Doação de Órgãos comentada nesse livro, ela é posterior à Lei 8.501 de 92 e elas tratam de mesmo tema, né? É evidente que, do meu ponto de vista, que a lei que permitia a utilização de corpos não reclamados para fins de pesquisa foi integralmente revogada. Não há mais que se falar nela. É importante deixar claro que nem todo mundo pensa isso, né? O direito, você sabe muito bem, permite essas divagações, essas divergências, melhor dizendo, né? Mas tanto é assim que no Congresso tem projeto de lei tramitando para alterar a lei de 1992, como se ela tivesse em vigor, né? Como se ela não tivesse sido revogada. Então, realmente não é pacífico esse entendimento. Mas, repito, do meu ponto de vista, é absolutamente clara a proibição, né, na lei de doação de órgãos, de que não se pode retirar órgãos, tecidos ou partes do corpo humano de pessoas não identificadas. Nem para fins de pesquisa, nem para transplante. Para transplante. Para doação. Doação não seria o caso, seria transplante mesmo. Né? Uma outra situação, né? Nós estamos até agora falando aqui da situação, a pessoa é doadora, faleceu, ótimo. Agora existe uma outra situação, existem pessoas que têm aí entes queridos, doentes, etc., e querem doar órgãos em vida para beneficiar a vida ou a saúde desse seu ente querido. E as pessoas têm dúvida, mas eu posso ir lá e doar o meu órgão em vida para o meu filho, para o meu sobrinho, para a minha sobrinha, para fulano, para ciclano? Pode. A lei permite isso, ela trata claramente disso também, tanto na doação pós-mortem, que é a que falamos até agora, como a doação em vida. A doação em vida é permitida, mas a lei de doação de órgãos, ela apresenta requisitos para que isso seja possível, né? Alguns deles. É necessário, por exemplo, que os órgãos sejam duplos, né? Como o rim, né? Ou que as partes do corpo a serem doadas sejam renováveis e não causem prejuízo para a vida do doador. Então, por exemplo, parte de fígado é possível, parte de pulmão também já observei isso, né? Tecidos, pele, às vezes, é possível. Mas o que é importante, além dessa exigência de serem órgãos duplos ou de pelo menos partes, tecidos renováveis, né? Também há a exigência, há o requisito de ser feita uma minuciosa perícia médica antes para saber se não vai causar nenhum prejuízo à integridade física, à vida, nenhum risco de vida para o doador, né? Não é permitido que alguém abra a mão da sua vida para salvar a de outro, porque a vida é irrenunciável, é um direito que temos e é irrenunciável, não podemos abrir mão disso. Embora seja algo até bastante louvável, bastante interessante, mas não é possível, né? Outro requisito diz respeito à questão do receptor. Quer dizer, aquele órgão que você está doando, aquela parte é realmente necessária para ele, né? Tem a compatibilidade, esse é outro requisito. E, por fim, é necessário que essa doação ocorra para cônjuge ou companheiro ou parentes até o 4º grau, certo? É possível doar para outras pessoas que não se encaixem nessa descrição de cônjuge, parentes consanguíneos até o 4º grau? É possível, mas aí só com autorização judicial. Se for para parentes, cônjuge ou parentes até o 4º grau, consanguíneos, e 4º grau, só para esclarecer, é o primo que todo mundo chama de primo-irmão, primo de 1º grau, na verdade ele é parente nosso de 4º grau, certo? Ele é o último da lista, depois dele nem mais parente é, né? Então, é possível doar órgãos em vida, respeitados esses requisitos.
Tá ótimo. Infelizmente, nós estamos chegando aí a mais um final do programa. Eu abro aí rapidamente alguns segundos para suas últimas considerações. Apenas agradecer a oportunidade de debatermos esse assunto, né? O livro está sendo vendido na própria editora Espessoto, nas grandes livrarias pela internet, e eu tenho certeza que muitos vão gostar do que está escrito nele, porque ele utiliza uma linguagem clara, didática, direta e de fácil acesso, comentando artigo por artigo da Lei de Doação de Órgãos. Maravilha. Eu te agradeço aqui, meu ilustre colega Fernando, pelas palavras. Agradeço imensamente a audiência dos nossos telespectadores, que esse programa é feito para você, pensado em você, no sentido de levarmos informações de qualidade a toda a comunidade. Muito obrigado e até o próximo.